paz do Senhor a todos. Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nesta noite. Eu cumprimento a amada igreja e cumprimento também a todos aqueles que estão neste momento ligados conosco pelas redes sociais e que possam estar preparados e prepare o seu coração, pois Deus irá falar com cada um de nós nesta noite. Através dos louvores, através da palavra, através de cada uma pessoa que Deus colocar nesse púlpito para estar falando da palavra de Deus, atente os seus ouvidos e prepare o seu coração, pois Deus não nos tirou do nosso lar à toa numa tarde de calor igual hoje, para nos dispensar para os nossos lares sem falar comigo e sem falar com você. Nesta noite, o nosso querido pastor, juntamente com sua esposa e a sua filha, está fazendo um trabalho numa igreja em Santa Rita do Passa Quatro, onde lá eles estão comemorando um aniversário, e hoje ele está ausente, mas com a glória de nosso Senhor Jesus, daqui a pouco ele vai estar conosco, pregando e falando do amor de nosso Senhor Jesus para todos nós. Amém. Eu quero deixar, antes de nós darmos inícios e orarmos a Deus, eu quero estar compartilhando com a igreja um versículo da palavra do Senhor, ao qual Deus colocou em meu coração, que está no Evangelho que escreveu o São João. O capítulo é o número 13 e o versículo é o de número 6 até o 11. Amém? Aquele que puder se pôr em pé comigo, em reverência à palavra de Deus, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava meus pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? E respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem partes comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois os mais todos está limpo. E ora vós está limpo, mas não todos, porque bem sabeis ele quem havia de trair, pois isso disse: nem todos estáis limpos. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, nesta noite, ele nos convida a deixar que o Espírito Santo de Deus entre em nossos corações nesta noite. E pelo poder da palavra que irá ser ministrada nesse lugar, e pelos louvores que serão entoados nesta noite, que nós possamos sair daqui nesta noite limpos, lavados e remidos pelo poder do Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Prepare o seu coração e atente bem pelas palavras todas que forem ditas nesse lugar. Oremos a Deus. Pai das luzes, graças eu te dou. E te peço, ó Espírito Santo de Deus, venha neste lugar, se faça presente, pois nós o convidamos, nós precisamos, nós necessitamos de ti, Senhor. E nesta noite o Senhor tem toda a liberdade para curar, se assim desejar. O Senhor tem toda a liberdade para batizar com o Espírito Santo neste lugar, pois esta igreja pertence a ti, Senhor. E não se esqueça, Deus, que quando as minhas irmãs estiverem louvando neste lugar, que as vozes delas sejam a tua voz, Senhor, falando aos nossos corações. E graças eu te dou, meu Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus, ele está aqui, né? Ele foi o primeiro a chegar. E ele
com o nosso entendimento humano, né? Ele vai ser o último a sair. E ele vai nos acompanhar aonde quer que estejamos, nos nossos lares, nas nossas casas, no nosso trabalho. Então, abra o seu coração nessa noite. Vamos louvar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Chuva de bênção na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas nesta noite. Chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. Com tuas águas vem regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. Com tuas águas vem regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Na vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és
rocha firme. O Senhor é o nosso barco, onde podemos nos abrigar, ó Deus. Aleluia. 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 Deus está aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos e podemos sentir que o Senhor está aqui neste lugar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala conosco, ó Deus, quando os nossos corações estão inclinados para Ti, ó Deus, e até mesmo, ó Deus, quando muitas vezes, ó Deus, não queremos ouvir a Tua voz, quando, ó Deus, por desobediência, por rebeldia, o Senhor, ó Deus, nos traz à tona, nos traz, ó Deus, o ar que precisamos respirar, ó Deus, que o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza, ó Deus, sejam sempre, ó Deus, a Tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Como a irmã Marilda disse, né, o nosso pastor, a nossa família pastoral hoje está pregando, foram convidados para pregar desde ontem numa outra igreja. E nós estamos aqui, né? Deus está aqui. E eu queria chamar a nossa pregadora da noite, a nossa irmã Márcia. Ela vai estar trazendo a palavra nesta noite. E que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam totalmente ligados àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Vamos estender a nossa mão direita e clamar pela presença do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos nessa noite, ó Deus, entregar a nossa irmã, Senhor Márcia, nas Tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que nada do que ela vai dizer, Senhor, é dela mesmo, mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo, já falou com ela e através dela há de falar conosco, ó Deus. Ó Deus bendito, que possamos, ó Deus, ouvir, entender, obedecer e praticar a Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, seja um canal de bênção na vida da Márcia e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que desafio esse para mim. Pode se assentar. Pode ficar sentados. Primeiro, eu quero agradecer, né, cumprimentar todos vocês com muita alegria no coração. É um privilégio poder falar
embora eu não seja uma pregadora. Para mim é uma experiência nova e é um grande desafio. A experiência que eu tenho pregando a palavra é com crianças no departamento infantil, com adolescentes, com jovens, né? E nunca assim diretamente para a igreja. Não que essas crianças sejam menos importantes do que cada um de vocês, mas que a gente tem que se preparar, a gente tem que, né, estar preparado sempre para aquilo que o Senhor quer. Mas é um desafio muito grande. Eu agradeço ao pastor Milton, né, pela confiança. E, assim, eu vou fugir do tema proposto para esse mês de março, que é chuva de bênçãos, e ele me autorizou a não seguir o tema, né? Então, eu vou falar sobre um assunto que tem sido muito comum nos nossos dias, que é a inclusão, uma igreja inclusiva. E para exemplificar isso, eu vou falar da vida de uma mulher improvável, né? Eu acho que todo mundo aqui está familiarizado com esse tema, ou pelo menos tem ouvido nas mídias, na TV, na internet, falar-se sobre inclusão, sobre a igreja tem que ser inclusiva. Ela tem que estar pronta, apta para receber todas as pessoas de diferentes gêneros, de diferentes pensamentos. Até esse ponto eu concordo, porque a igreja ela está aberta e é para receber mesmo todas as pessoas. Mas, quando o assunto é inclusão, geralmente trata-se do quê? Trata-se de pessoas que têm uma prática sexual diferente daquela que a palavra do Senhor nos orienta. Acho que na grande maioria das vezes é assim. Alguém que está fora daquilo que a palavra coloca como certo. Só que, na verdade, e é um grande engano, ao meu ver, da sociedade, falar que a igreja tem que ser. A igreja sempre foi. Por quê? Porque não existe, nunca existiu e não vai existir um Deus tão inclusivo quanto o Deus que a gente serve. Quando a gente estuda a palavra, que a gente se atenta para as histórias da Bíblia, ou até mesmo quando a gente olha para a gente consegue entender o que de fato quer dizer inclusão. Por quê? Porque eu acredito, assim como cada um de nós aqui, nós somos resgatados pelo Senhor, e esse Deus, de uma forma incondicional, ele nos amou. E a Bíblia diz que nós éramos ainda pecadores, né? E a palavra, por um outro lado, diz que todos nós pecamos e estamos distantes da presença do Senhor. A palavra de Deus diz que o pecado é que faz separação entre Deus e o homem. Só que o grande problema do homem é classificar o pecado. Então, como é que a gente pensa? É comum a gente pensar, por exemplo, aquele que rouba é muito pior do que aquele que mente. Aquele que prostitui é pior do que aquele que fala uma mentira. O adúltero é muito pior do que o avarento. E, na verdade, diante de Deus, não. Porque para o Senhor não existe escala de pecado. Pecado, pecadinho, pecadão, como aquela música das crianças fala. Né? Então, para o Senhor, pecado é pecado. O que existe, a única diferença, é que a consequência do meu pecado. Isso faz toda a diferença na nossa vida, para a nossa igreja, para a sociedade em que a gente vive. Né? Então, quando nós temos um encontro com o Senhor, nós nos arrependemos e entregamos as nossas vidas a Ele, como que Ele nos recebe?
do jeito que nós estamos. Como nós chegamos na igreja? Do jeito que nós estamos. Muitas vezes a gente se converte numa reunião, no estudo da palavra. Outra vez, pode ser que nós venhamos nos converter num culto, na ministração da palavra, mas fato é que todos nós nos achegamos a Deus, nos achegamos à igreja numa situação de pecado. E qual o papel da igreja? É acolher o pecador, não é? O papel da igreja é orientar, o papel da igreja é ensinar o caminho que essa pessoa tem que trilhar. E o que é esse caminho? É o próprio Cristo. Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então é essa verdade que nós temos que ministrar para todos aqueles que estão chegando na igreja ou que já estão há muito tempo na igreja. Porque a mesma palavra que diz que Cristo é o caminho, ela diz que nós conheceremos a verdade e essa verdade nos libertará. Então, como igreja, nós temos sim que exercer o papel de receber todas as pessoas, mas nunca sermos coniventes com a prática do pecado. Nunca, jamais. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos isso, aquela vida que estava lá fora no mundo, indo para o inferno, ela vai estar dentro da igreja, travestida de crente, com roupa de crente, cabelo de crente em muitas situações, indo para o inferno. Então eu, igreja, a partir do momento que eu não me posiciono, eu estou colaborando para que essas vidas continuem no caminho que estavam, com a diferença que elas estão dentro da igreja. E a gente tem visto, e não pouco, muitas igrejas falando sobre, pregando sobre o amor de Deus e que esse amor jamais pode fazer acepção de pessoas. Verdade ou mentira? Verdade. Mas a que custo? A que custo? Receber, não fazer acepção, mas essa vida tem que chegar dentro da casa do Senhor e ela tem que ser transformada. Nem que essa transformação ela demore tempo, porque o processo da conversão, de transformação, nem sempre ele é imediato, né? Então, e isso é para cada um de nós, né? Então, quando você olha para você, você sabe de onde Deus te tirou, você sabe quem você era, o que você fazia, e naquilo que Deus está te transformando, você de fato entende que o nosso Deus é um Deus inclusivo e que Ele jamais faria acepção de pessoas, como o mundo quer nos ensinar a tratar, a receber e a pregar. Amém? O texto que eu vou usar para ministrar a palavra está em Josué, capítulo 2. Se puder abrir a palavra. Acharam? Eu vou ler, então. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você, que estão na sua casa, porque eles vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que esses homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém,
os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva ao Vals do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem, olha só o que ela falou para ele nesse momento. Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu e todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Até aqui por enquanto. Então, eu escolhi esse texto em especial porque nós estamos no mês de março, e o mês de março é um mês assim separado, né, para nós mulheres. A semana passada, no dia 8, nós tivemos a comemoração do Dia Internacional das Mulheres, né? E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus tem um carinho muito especial quando se trata de mulheres, né? A Bíblia tem muitas histórias falando de mulheres improváveis, né? Mulheres, muitas delas desprezadas, sem valor algum, desacreditadas, humilhadas, mulheres doentes, mulheres que eram prostitutas, juízas, viúvas pobres, estéreis. Quantas histórias nós não temos na palavra e que o Senhor trata com um cuidado muito, muito especial. E quando a gente olha para essas histórias, é impossível a gente não se apaixonar pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos fez com um cuidado tão especial, e o Senhor tratou as mulheres desde sempre, desde quando nem contadas num censo elas eram. Elas, quando iam contar a população de um determinado lugar, essas mulheres nem eram consideradas. E o Senhor, desde aquela época, demonstrava o seu amor e, através desse amor, ensinava como é que se deve portar, como é que a sociedade deve se portar em relação à mulher, como é que o homem deve se portar em relação à mulher e como nós, mulheres, devemos nos portar em relação a tudo isso, à sociedade, ao nosso trabalho, à nossa vida com Deus, aos nossos filhos, com tudo. Então, o Senhor, ele é assim, ele cuidou com riqueza de detalhes das nossas vidas. E uma dessas mulheres que deixou marcada a história com a sua história de fé, a sua história de vida, de coragem e de bondade, foi a Raabe. Raabe, ela era uma prostituta e ela viveu no mesmo tempo em que o povo de Deus ele era cativo, ele era escravizado na terra do Egito, né? Só para dar um resumo sobre a vida dela. E, para começar, o que eu quero falar dela, a Bíblia diz que o povo de Israel ele já havia saído da terra prometida, né, do Egito, rumo à terra prometida. E, nesse momento, eles estavam no deserto de Sitim. Nessa fase, nesse tempo da história dos judeus, eles eram liderados por Josué. Josué tinha assumido o lugar de Moisés nessa época. E
de uma forma muito discreta, Josué separa 2 dos seus homens e diz para esses homens que eles deveriam sair, partir, muito discretamente, secretamente, e ir reconhecer a terra. E ele foi categórico, e ele disse, e a cidade de Jericó. Por quê? Porque Deus, no capítulo 6, no versículo 2 de Josué, ele diz, então o Senhor disse a Josué, ele disse assim, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Josué já sabia de antemão que aquela terra era deles. Só que antes disso, eles teriam que pelejar, eles teriam que lutar. E o que os espias fizeram? Saíram, foram para a cidade de Jericó, e chegando em Jericó, ao invés de sondar a terra, onde eles foram? Se hospedar na casa de Raabe, que era a prostituta. E naquele momento, quando o povo soube que os espias estavam lá, que 2 homens judeus estavam naquela cidade, eles rapidamente foram falar para o rei. E o rei, mais que depressa, ordenou a Raabe o quê? Raabe, entregue-nos esses homens. Nós queremos esses homens. Qual foi a atitude de Raabe? Ela ficou ao lado dos filhos de Deus, dos espias que tinham ido reconhecer a terra, contra o seu povo e contra o seu rei. Imagine a situação, falando assim parece simples, mas imagine a situação dessa mulher, prostituta, marginalizada, colocando a sua cabeça a prêmio para um rei, caso qualquer coisa viesse a dar errado. Mas ela o fez. E a pergunta é, por que Raabe fez isso? O que levou Raabe a tomar essa decisão, a ter essa atitude? Naquela época, a terra mais poderosa, o país mais poderoso daquele espaço, daquela região, era o Egito. O Egito detinha todo o poder na mão. Ele era rico, ele tinha bens, ele tinha obras assim faraônicas, tudo no Egito. Muito dinheiro, muito recurso. E segundo a história diz, eles tinham os deuses mais poderosos. Eram os deuses de Israel. Por que eles eram poderosos? Porque eles tinham o que ofertar. Então, na cabeça deles, os meus deuses são poderosos porque nós temos como agradar esses deuses. Então, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho tudo o que ele quiser, eu tenho alimento, tudo. Então, eu tenho os deuses mais poderosos da terra. Só que esse povo, né, todo o povo, enfim, sabia que dentro do Egito existia um outro povo, uma outra nação, escravizada, humilhada, que trabalhava diuturnamente para produzir riqueza para o Egito. Então, todo mundo sabia que o Egito não era rico só porque ele era o melhor. Não, mas porque ele estava vivendo às custas de um povo que trabalhava sem parar. E esse povo eram os hebreus, eram os judeus. Só que os judeus naquela época, eles eram motivos de chacota para todas as nações. Por quê? Mesmo sendo escravos, eles falavam, eles afirmavam que eles serviam ao Deus Todo-Poderoso e que um dia esse Deus os tiraria dessa terra, os levaria para a terra prometida e os libertaria da escravidão. Como tudo para eles era poder, era dinheiro, como é que um povo escravo, que não tem nada para ofertar, pode ter um Deus todo-poderoso? Era inconcebível na cabeça deles. Esses caras estão malucos. Por isso, não só os judeus eram ridicularizados, assim como o Senhor.
O Senhor era motivo de piada para todo o povo naquela época. Todo mundo zombava de Deus. Que Deus é esse? Todo-poderoso que deixa o seu povo escravizado, servindo de chacota para todas as nações. Que Deus é esse, né? Então, aí uma outra coisa, assim, como é que Jericó sabia de tudo isso que acontecia no Egito? Como é que eles sabiam, como eles viviam, se eram ricos, não eram ricos, se eles tinham um povo escravizado ou não tinham, se eles não têm o que nós temos hoje, que é uma internet, uma TV. Não tinha um jornal que pudesse transmitir ao vivo o que acontecia em tempo real na terra do Egito. Mas, naquela época, todo o comércio ele era feito por pessoas, por homens, que andavam meses e meses, caminhavam pelo deserto de cidade em cidade para vender e comprar. Para vender e comprar. E isso levava dias, muitos dias, né? Então, esses homens, eles ficavam muito tempo fora das suas casas. E eles precisavam descansar, precisavam se alimentar, precisavam pernoitar, enfim. Qual era o lugar que eles iam? Nos prostíbulos. Eles dormiam nesses lugares. Eles se alimentavam lá e eles descansavam. Então, isso era uma prática muito comum na época. Era uma prática aceitável na época, que esses homens fizessem tal coisa, né? Então, além de ser um lugar de descanso, de se alimentar, era um lugar onde eles batiam um papo, onde eles contavam histórias, onde um atualizava o outro da situação de todos os lugares. E, com toda certeza, eles falavam sobre o Egito, sobre o povo hebreu, sobre toda a situação do mundo da época. E eu não tenho dúvidas que Raabe, ouvindo tudo isso, todas essas histórias, ela guardou no coração dela tudo aquilo que ela ouvia, tudo aquilo que ela ouvia. Quando o Senhor ele falou com Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 7 em diante, o Senhor disse para ele, Moisés, na época, era o líder do povo judeu, do povo escravo. E Deus disse para ele assim, eu tenho visto a aflição do meu povo hebreu, eu ouvi o seu clamor e desci para livrá-los das mãos dos egípcios e os levarei para uma terra que mana leite e mel. Exercerei julgamento sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Todos nós conhecemos as histórias das 10 pragas que o Egito ele foi acometido. Todo mundo conhece? Já ouviu? Ok. Então, imaginem esses viajantes passando pelo Egito, chegando em Jericó e contando as histórias. Você não imagina. Sabe aquele povo que é escravo lá no Egito? Pois é. Levantou um homem lá, em nome de Deus, no poder de Deus, e fez uma coisa muito maluca, muito doida. Com o cajado dele, ele tocou nas águas do rio Nilo, e esse rio se transformou em sangue. Tudo o que tinha nesse rio morreu. O rio Nilo, naquela época, era um deus para os egípcios. Deus tocou no Nilo, em toda a fonte de provisão, de alimento, de água potável, e contaminou tudo aquilo. Qual foi a reação do deus Nilo? Nenhuma. O Senhor anulou todo o poder desse Deus e mostrou naquele momento para os egípcios e para o seu povo quem ele era. Mas isso não amoleceu o coração de Faraó, ele não ficou constrangido com isso. Para ele, era só uma situação em que podia ser resolvida. Aí, logo em seguida, o Senhor envia a praga das rãs. O Egito tinha uma deusa de nome Equete, que era a deusa das rãs. Então, do pó da terra, Deus transformou o pó da terra em rãs. Todos os lugares, todos os espaços foram inundados, invadidos por rãs.
E depois, os judeus odiavam o piolho, tinham pavor de piolho. Deus vai e envia a praga dos piolhos. Eles tinham um Deus que cuidava especificamente disso, o Deus Tote. Amados, um a um, Deus foi destruindo. Deus foi derrubando por terra o poder desses deuses. E mostrando para aquele povo que de Deus ninguém zomba. Que de Deus ninguém tira, ninguém faz o que quer. E Deus foi provando um a um que aqueles deuses não tinham poder. Então você imagina esses viajantes, vamos saber lá de quanto em quanto tempo eles levavam para chegar até onde estava Raabe e contar as histórias, e as pragas foram acontecendo, e as vegetações, e os gafanhotos tomaram a vegetação, e as moscas tomaram todo aquele país por conta de toda a destruição, de toda a desgraça, imagina o cheiro daquele lugar, simplesmente deve ter ficado insuportável. Mas um detalhe que é sempre muito importante, o Senhor em todo o tempo protegeu o povo dele. Faltou água potável, mas Israel tinha o que beber. As lavouras foram consumidas, Israel tinha o que comer. Em todo o tempo, o Senhor guardou e livrou o seu povo. Até que a gente chega aqui na última praga, que foi a morte dos primogênitos. E nessa praga, o Senhor ele passa uma orientação muito importante para Moisés, que toda a família dos hebreus sacrificassem um cordeiro, e ao sangue daquele cordeiro eles passassem nas portas das suas casas. Para quê? Para que quando o anjo da morte passasse naquele lugar, as tendas, o arraial dos judeus não fosse acometido da maior desgraça que eles poderiam viver naquele momento, que era a morte dos seus primogênitos. E assim aconteceu. E quando isso ocorreu, Faraó, o que ele fez? Faraó simplesmente, em definitivo, ele foi tocado, né? Então, pensando tudo isso e sabendo de toda a história, justifica-se e dá para entender o comportamento da Raabe. Ela tinha ouvido falar de um Deus que, mesmo com um povo sofrido, difamado, humilhado, escravizado e pobre, ele se importava com esse povo. Esse Deus não precisava de nada que fosse de qualquer pessoa para exercer o seu poder e o seu amor. Isso certamente tocou o coração da Raabe. E principalmente porque a visão de um Deus todo-poderoso estava intrinsecamente ligados a um povo que tivesse o melhor exército, o exército mais poderoso. Israel tinha exército? Não. Israel saiu de lá com os animais, com a família, com os alimentos que tinham, né? E aí, eu mudei a parte, só um minutinho, deixa eu colocar aqui que eu fiz errado. Então, Raabe, nesse momento, não hesitou e fez o quê? Ela falou as palavras, ela chegou para os espias, antes mesmo deles subirem no eirado e dormir, Raabe chegou diante de tudo que ela tinha ouvido. Ela estava certa de que eles estavam na iminência de serem invadidos, de serem mortos pelo Deus de Israel. E aí que ela fala, né, aqui em Josué 2, no versículo 9, ela fala para eles: bem sei que o Senhor Deus deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Nesse momento, Raabe, ela responde
tudo o que os hebreus queriam ouvir. A partir do momento que ela declara que eles estavam rendidos a essa situação, temerosos do que poderia acontecer com eles, eles entenderam que aquele era o momento de invadir a terra. Então, sem hesitar, eles voltaram para falar com Josué. E o que eles falaram para Josué? Lembrando que eles partiram de lá sem reconhecer a terra. Eles não saíram 1 minuto sequer para saber se os muros estavam em pé, se as fortificações lá, né, as fortalezas dos muros, elas de fato protegeriam a cidade, como eram os portões, se o exército era forte, se não era forte. Eles não sabiam nada. A única coisa que eles tinham era a declaração de Raabe sobre a situação deles. Emocionalmente, eles estavam abalados. E quando eles chegaram para Josué, foi isso que eles declararam. Eles declararam a própria palavra de Raabe. Então, Raabe foi uma pessoa, uma peça-chave na história dos judeus, porque ela estava no lugar certo, na hora certa, mesmo sem estar fazendo a coisa certa. Porque ela prostituía, e prostituição é pecado. Ela mentiu para o seu rei, mas ela, naquele momento, ela julgou que era necessário mentir. E ela mentiu para quê? Para proteger o povo de Deus, né? Então, desde que o Senhor ele havia dado a promessa para Abraão de que eles herdariam, né, que ele saísse da terra onde ele estava, que Deus mostraria para ele a terra que eles haveriam de herdar, e que a partir da vida dele, eles seriam uma nação bendita, seria uma nação numerosa, e que todas as famílias da terra, a partir da vida de Abraão, seriam abençoadas. Se passaram mais ou menos quanto tempo? Uns 400 anos, brincando, né? Porque foi esse o tempo que os judeus ficaram escravos, mas o tempo de peregrinação no deserto, se passou muito tempo. Então, naquele momento, cumpre-se a promessa do Senhor na vida do povo judeu. E de que forma? Da forma mais improvável possível. Através de quem? Através de uma prostituta. Que era para cair por terra toda e qualquer arrogância que esse povo pudesse vir a ter. O Senhor utilizou uma pessoa marginalizada para entregar nas mãos dos judeus a chave da cidade de Jericó. Esse é o nosso Deus. O Deus que usa pessoas improváveis. Usou Raabe, usa a mim, usa você, usa cada um de nós. A postura de Raabe, mediante a situação, transformou a vida dela. Transformou. E salvou, né, a vida dela, poupou a vida dela. Porque ela poderia ter se negado, mas não se negou. E fez com quê? Fez com que toda a sua família fosse salva. Porque uma das condições que ela colocou para os espias, quando saiu de lá, foi que eles poupassem a vida dela, poupassem a família dela. Então, esses homens, eles orientaram a Raabe a fazer o quê? A colocar um pano, um tecido vermelho na sua janela, na parede da sua casa, que quando aquela cidade fosse invadida, eles olhariam para aquela casa e não destruiriam. E todos que estivessem dentro daquela casa seriam salvos, seriam poupados. Mais uma vez, a palavra do Senhor fazendo alusão a quê? Ao Senhor Jesus, ao sacrifício do Senhor Jesus. Quantos anos depois, né, quando ele morreu na cruz, derramou o sangue precioso dele para me salvar, para nos salvar, nos redimir de todo o pecado. Então, aquele tecido vermelho era uma simbologia do sangue de Cristo, porque só o Senhor ele tem o poder de transformar vidas, de salvar, de mudar uma história, né? E como o Senhor ele é sempre muito generoso, eu falo que Deus quando você faz uma coisa para Deus, Deus vem e te encanta de uma forma tão tremenda.
que eu acho que, mais do que a salvação, imagina o galardão da Raabe, né? Eu imagino que deve ser tremendo. Porque o Senhor, naquele momento, ele escreve o nome dessa mulher na história do povo judeu. Mateus 1,5 fala sobre a genealogia de Jesus. Então, pelo livro de Mateus e outros livros, a gente entende que Raabe se casou com um homem, com um judeu chamado Salmão, uma coisa, Salmão, né? E deles nasceu Boaz. E Boaz casou com quem? Com a Ruth. E assim Raabe, ela entra na vida, na família da pessoa mais importante que pisou a terra, que é Jesus. E quem mais pode fazer isso a não ser o nosso Deus? Quando sequer ela poderia imaginar que uma atitude de proteger 2 homens, ela seria colocada assim na galeria dos heróis da fé. Hebreus traz o nome dela, repete mais uma vez o nome de Raabe, pela postura que ela adotou. Amados, isso é inclusão. Isso é como Deus enxerga a inclusão dentro da casa dele. Porque uma vida uma pessoa que diz estar em Cristo, estar com Cristo, ou estar na igreja, mas não for transformada, ela não é nada. Ela continua sendo pecadora. Então, ela traz para a nossa vida Raabe, ela traz, assim, ela tem muitos ensinamentos, a vida de Raabe, mas eu foquei em 3 coisas, só para resumir, e eu já estou quase terminando. Nunca duvidemos que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu. Que nunca nos falte fé para acreditar que Deus tem o poder de mudar toda e qualquer circunstância. Ela teve fé, ela acreditou e aconteceu. Coragem. Coragem mesmo que tudo à nossa volta diga que não. Mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias. O Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. E a única coisa que pode, de fato, mudar a minha vida, reescrever a minha história, escrever o meu nome no livro eterno, é o perdão e a misericórdia do Senhor, que foi o que Deus demonstrou pela vida de Raabe. O Senhor a perdoou, o Senhor teve misericórdia dela, teve misericórdia da família dela. A palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A casa dela foi salva porque ela creu naquele Deus que ela ouviu falar. É comigo? Não. Oxe, já está dando um bip aí, para, né? Deve estar falando isso. E a obediência. Termos coragem de sermos obedientes. Obedientes à palavra, obedientes à vontade do Senhor. E nunca nos esquecemos de que o amor de Deus é que permite todas as coisas. E que o Deus que mudou a vida de Raabe, o Deus que mudou a história de Israel, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que me ama, que te ama, é o mesmo Deus que tem prazer em receber todas essas pessoas que são marginalizadas, que a mídia fica colocando para nós como se nós tivéssemos a obrigação de engolir. Nós não temos a obrigação de engolir nada. Nós temos, sim, a obrigação de receber, acolher e fazer o nosso papel como igreja do Senhor. Amém? Foi corrido, a história é longa, tem muita coisa para falar, mas o que eu queria deixar é isso, que o nosso Deus é um Deus das coisas mais improváveis possíveis. E ele transforma tudo para a glória dele. Amém? Obrigada pela oportunidade.
Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa. Deus faz do improvável o provável. A partir do momento que você deixa ser usada por Deus, a partir do momento que você busca do Senhor a orientação que Deus tem para a sua vida e você segue ela certinha como você quer, mesmo que você se ache uma pessoa improvável. Eu não sou capaz, eu não posso, não vou conseguir. Se você deixar na mão do Senhor, deixar Deus agir na sua vida e fazer segundo o que Ele quer, ter a obediência que Ele quer, você vai ver que o improvável torna-se provável na mão de Deus. Eu não sou uma pessoa provável, mas glória a Deus, Deus tem me usado em alguns lugares que eu falo, Deus, como assim, né? Aí eu vou olhar e falo assim, não fui eu, mas sim meu Senhor que fez. Então nós temos que louvar e agradecer a Deus. E nessa noite eu quero agradecer a irmã Márcia pela palavra, irmã. Muito obrigada, Deus te abençoe, Deus continue te usando, fazendo você uma bênção nas nossas vidas, nas vidas das pessoas lá fora. Amém? Que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família, em nome de Jesus. E também, como nós somos uma pessoa abençoada e obediente, hoje nós vamos louvar e engrandecer o Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, amém? Eu vou estar lendo aqui em 2 Coríntios 9, 6, que a palavra do Senhor nos diz assim: E isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E como está escrito, distribuí, dei aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Esse é o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos plantar para que a gente possa colher. A palavra do Senhor nos diz que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá a semente, é Ele quem nos dá o pão, é Ele quem nos cobre em todas as nossas áreas, como nós acabamos de ouvir sobre Raabe, uma mulher que improvavelmente nada poderia, né, pelo o viver dela, pelo andar, pelas coisas que ela fazia, pelo Deus que ela servia até então, que ela não servia um Deus que era o nosso Deus Todo-Poderoso, ela passou a conhecer através da obediência, que ela ouviu falar e viu que Deus era Todo-Poderoso. E esse é o mesmo Deus que pode mudar as nossas vidas hoje. E também nós temos hoje um testemunho muito grande da nossa irmã, que vai estar falando aqui também sobre isso. E eu gostaria muito de estar convidando a irmã Neide para vir aqui, para dar o testemunho dela sobre isso. O que nós devemos fazer? Sempre ter obediência na palavra do Senhor e em todo lugar que você andar, cumpra o querer do Senhor na sua vida, na minha vida, na nossa vida, amém? Deus abençoe, irmã. Graça e paz para os irmãos. Então, irmãos, sempre eu soube aqui em cima que se vocês quiserem desafiar um inimigo, é subir aqui em cima, que sabe que não é fácil, e contar um testemunho, né? Aí nós estamos desafiando ele mesmo, né? Humilhando ele. Então, eu estava no trabalho, ia fazer 4 anos já, e eu queria pedir minhas contas o ano passado. Aí Deus mandou eu tocar meu coração para me segurar mais um pouco. Aí fui segurando. Quando chegou agora, vai fazer 2 meses, acho que vai fazer 2 meses. Aí teve uma discussãozinha lá no trabalho, aí eu fui mandada embora. Glória a Deus por isso, né? Que eu ia pedir as contas, eu ia perder tudo, e fui mandada embora e tive meu direito de tudo que Deus mandou eu esperar, né? Como a irmã acabou de pregar, minha fé, né? Então, a minha fé mesmo. E aí, como aí foi mandar embora, ele me acertou certinho, aí os contadores aí me falaram que
eu tenho o meu filho, né, o Fernando, quem todo mundo conhece, ele tem uma firma grande aqui em Souzas, né, de celular. Não é só uma, ele tem várias, mas a maior está no meu nome. Por causa que a filha dele estudava lá na Notre Dame, e para poder a filha dele ganhar bolsa, naquela época ele não estava tendo as condições que ele está tendo agora, que ele está pagando, a menina estuda particular, ele teve que colocar a firma dele no meu nome, porque todo mês ele tinha que dar um comprovante da renda dele. E se ele desse da renda da empresa no nome dele, a menina não ganhava bolsa. E naquela época ele não tinha condições de pagar a escola para a menina, e lá é uma escola muito reforçada, como todo mundo conhece, né? Aí, quando eu fui mandada embora, aí me falaram, você não vai ter direito do seguro-desemprego, porque você tem uma firma, você tem FGTS, né, que me fala, aí no seu nome. Então, você não vai ter direito de seguro-desemprego. Eu falei, meu pai eterno, além de desempregado, não vou perder meu seguro-desemprego. Aí fui no contador do meu patrão, ele falou a mesma coisa, o gerente lá falou a mesma coisa, meu patrão falou a mesma coisa, eles tentaram ainda, o contador de Fernando falou a mesma coisa, 4 advogados falou a mesma coisa. Você não tem direito, porque você está constando no sistema que você é empresária. Aí eu falei, tá na mão de Deus. Aí eu continuei orando, eu falei, Senhor, eu fiz isso para ajudar meu filho e minha neta. Não foi para me engrandecer. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe da minha necessidade, e o Senhor sabe que eu trabalhei, e o Senhor sabe o que eu fiz para ajudar meu filho. Foi para ajudar meu filho, não foi para me engrandecer. Eu não queria perder esse segundo-desemprego, porque eu não sei quando é que eu vou trabalhar, porque eu já arrumei vários trabalhos, mas eu não quero trabalhar. Agora que eu estou fazendo um tratamento das veias, e tenho que fazer cirurgia, e enfim. Aí eu falei assim, aí todo mundo dizendo, nem vai, que você não vai conseguir. Aí eu coloquei na mão de Deus e falei assim, aí tocava no meu coração, mesmo assim eu vou dar entrada. Não perdo nada da chegar lá e dar entrada no seguro-desemprego, vou dar, não estou perdendo nada. Fui lá, aí na hora que eu cheguei lá para dar entrada, aí primeiro eu marquei, já agendei e fui dar entrada. Quando eu cheguei lá para dar entrada, aí eu já entrei orando, Senhor, está nas tuas mãos. Viu? Eu só quero o que é meu por direito. Está nas tuas mãos, que eu não sei o que vai acontecer lá dentro, o que a moça vai falar, se eu vou ter direito ou não vou ter, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Os homens disseram que eu não vou ter direito, mas eu sei, eu confio em Ti. E sei que o Senhor conhece meu coração, que eu fiz por bem. Eu fiz um bem para o meu filho. Aí quando a moça estava lá, eu sentei de frente para ela estava lá digitando lá meus dados, que ela já tinha pedido logo, mandou pelo WhatsApp os dados que eu tinha que mandar, a segunda xerox, as coisas, documento. Aí eu coloquei a mão assim, comecei a orar e pedir a Deus, olho fechado, com a mão assim, pedindo a Deus. Falei, Senhor, unge esse computador, unge tudo aí, Senhor, já abençoa, que tudo dê certo, eu confio em Ti. Mas eu estava com aquela fé dentro de mim, sentindo que eu ia ter a vitória, viu? Aí, depois a moça falou, pronto. Aí quando eu levanto, primeiro a moça perguntou, a senhora está sentindo mal? Sentindo alguma coisa? Eu falei, não. É porque eu estava assim, né? Aí ela pensou que eu estava sentindo mal. Eu falei, não, pode continuar. Aí depois ela falou, pronto. Eu olhei para ela assim, ela falou assim, você foi aprovado. Eu falei, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. E você foi aprovada, você só vai ter direito de 3 meses, mas você foi aprovada. Mas você espera até o dia 17. Aí a minha fé continuou, né? Mas a mesma dia 17, o pessoal falava assim, você foi aprovada lá, mas quando o sistema legalizar tudo, você não vai ter direito. Quando foi no dia 15, aí eu não olhei minha conta, aí, como foi ontem, eu abri e vi um dinheiro lá, né? Assim, não, ninguém falou comigo que eu sou vendedora, eu vendo várias coisas, vendo joia, lingerie, vendo roupa, vendo perfume, vendo tudo, né? E a gente vai botando dinheiro na minha conta. Eu estou nem abrindo, mas não era esse tanto. Ninguém me falou nada que me pagou, e não é esse valor. Quando eu abri de novo, que eu olhei lá em cima, aí eu corri lá dentro e peguei o papel que a moça me dado o valor que eu ia receber. Pelos 3 meses, aí era. Eu falei, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Deus nunca faz nada pela metade. Deus faz tudo certo. Por glória e honra do Senhor. Eu já tinha tirado o dízimo. Na quinta-feira eu já tinha somado das minhas vendas e tirei o dízimo do que eu ia ganhar do segundo-desemprego, que eu nem sabia se ia cair na minha conta. Eu já tinha tirado e colocado no envelope. Pela fé, eu já tinha colocado aqui no envelope desde quarta-feira.
Eu tinha somado das minhas vendas, tudo, e coloquei dentro do envelope o dinheiro que eu ia ganhar no segundo desemprego. E nem sabia se ia cair na minha conta ou não, mas eu já tinha colocado aqui no envelope. Quando eu cheguei ontem, que abri minha conta que vi, falei, glória a Deus. Peguei o envelope, levantei para o céu e agradeci a Deus. Porque a gente tem que ter fé. E Deus nunca faz nada pela metade. Ele faz por completo. E desde já agradeço a Deus pela oportunidade. E com alegria a gente traz aqui nosso dízimo. Amém. Olha só, a perseverança, a fé, a esperança, mesmo ouvindo profetas, como diz, profetas de Baal, né? Falando ao contrário, você não vai, a probabilidade de não receber, ela crendo, confiando, e antes mesmo de receber, depositando no Senhor, depositando para o Senhor, para a casa do Senhor, para o tesouro do Senhor, porque o Senhor não precisa de nada, né? Deus, ele não precisa de nada. Ele precisa da nossa fidelidade com Ele, Ele precisa do nosso amor, Ele precisa da nossa intimidade com Ele. Eu acho muito lindo, a Thelma gosta daquele louvor que fala, né, Thelma? Não preciso de formalidade, eu preciso de intimidade. Acho lindo, lindo, lindo. E é isso que Deus quer da gente. A fidelidade, o compromisso. Mas eu vou dar o que se eu não tenho? Muitas das vezes as pessoas, eu um dia lá atrás, depois que eu comecei a entender o que era, louvado seja Deus, que eu também tenho um testemunho grande sobre o dízimo, que Deus operou na minha vida e eu louvo a Deus por isso, né? Quero sempre cumprir isso. Tem minha irmã aqui que ela vive falando, o dízimo para mim é primordial, eu tenho que... Às vezes ela fala assim, eu não sei porque eu não estou indo na igreja, mas eu preciso dar. Eu falo, precisa ir também. Os dois, tem que ir, né? Então, nessa noite eu convido os irmãos, os que puderem, os que trouxeram, os que hoje não trouxeram também, segura pela fé na mão, né? Para a gente estar ofertando e dizimando ao nosso Deus, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Jesus, nós depositamos, Senhor, toda a nossa confiança ao Senhor, Pai. E queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor abençoe todos aqueles que puderam contribuir, que vão, Senhor, estar aqui contribuindo, como a tua filha que fez pela fé, Senhor amado. Eu peço a ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar, venha abrir o coração, venha abrir a mente das pessoas para que ela possa entender, Senhor, que não é, Senhor, simplesmente trazer, mas é pelo amor, pela fidelidade, Senhor, pelo compromisso para contigo, Pai. Porque o Senhor não precisa de nada, nós sabemos disso. Tu és o dono do ouro, o dono da prata, meu Deus. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, aquele que não tem, Senhor, que não pode ofertar hoje, Deus, que o Senhor possa estar abrindo a porta do emprego, Senhor, que o Senhor possa também, Senhor, providenciar, Senhor, algo que essa vida venha fazer, que ela tenha, Senhor, como ofertar, meu Pai Santo querido, como dizimar, meu Deus, porque não é só também, ó Deus glorioso, o dinheiro, Pai, mas oferta de amor, de gratidão, Senhor, de ajuda às pessoas, Senhor, de estar, Senhor, como a tua serva pregou, ministrou aqui, fazendo a inclusão das vidas, ó Pai Santo. Por isso, nessa noite, Deus, eu te agradeço por cada vida que está aqui e vai, Senhor, estar contribuindo ou não, buscando de ti, Senhor glorioso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Por favor, podem trazer. Ele está aqui neste lugar, tua glória nós viemos exaltar. Glorioso Jesus, glorioso Jesus, algo novo vai acontecer e uma nova unção nos liberar. Glorioso Jesus, glorioso Jesus, vem com teu cada nova unção derramar sobre a minha casa e sobre a minha vida. Novo tempo Deus trará, minha história muda. Deus muda, viu? Deus muda a história. Eu creio, em nome de Jesus. Né?
querido Deus, nós te damos graça, Pai, por essas ofertas, Senhor, por esses dízimos, Pai. E te pedimos, ó Deus glorioso, cumpra, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Pai, que seja designado para o que for preciso, Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe, meu Pai. E também, ó Deus glorioso, a sua bênção sobre os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém, irmãos? E também nessa noite, nós damos graça, né? O nosso pastor foi, como a Cris já disse, o irmão Ivan disse, ele foi ministrar numa outra igreja lá em Santa Rita do Passa Quatro. E logo ele estará de volta, né? A gente também vai estar orando por ele, para que ele venha bem, com a avó, a Camila, né? Todos eles, o pastor Donato, a esposa. Nós queremos agradecer a Deus que o Senhor cuide deles também na estrada, em nome de Jesus. E também nessa noite, nós queremos dar graça por todas as coisas que o Senhor tem nos feito. E nessa noite é uma noite especial. Começa-se uma nova semana, a gente tem mais dias pela frente, nós queremos agradecer por todos os dias. Queremos também dar o recado da noite, né? Que na quarta-feira nós temos célula na casa da irmã Thelma, né, irmã Thelma? É 350 Sala em José. Todos os irmãos estão convidados para estar lá conosco, participando da célula. Na sexta-feira, nós temos na casa do irmão Jefferson, da Martinha, também às 20 horas, a célula. E nós gostaríamos de estar convidando todos os irmãos para estar participando conosco. Na terça-feira tem o Tadel, também às 20 horas. Também gostaríamos de estar convidando toda a igreja para estar participando conosco, para estar aqui, junto, para aprendermos mais um pouquinho do Senhor. Amém? E eu acho que os recados são esses, né, Lana? E eu quero agradecer a Deus, mas antes de estar agradecendo, eu gostaria de estar chamando a irmã Neide, a irmã Lucina e o Davi aqui, para a gente estar orando por eles, que é aniversário deles. Amém? Vem aqui, meus amados. Olha o tamanho do Davi. Meu Deus. Louvado seja Deus. E aí, Davi? A irmã Lucinha. Vamos lá, irmã Lucinha toda bonitinha. Vem mais pra cá, irmã. Amém? Estenda as tuas mãos. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida deles. Querido e amado Deus, nessa noite, Pai, nós apresentamos, Senhor, irmã Lucina, Senhor, irmã Neido, Davi, a irmã Arinéia, Senhor, que não está aqui no momento, e todos aqueles, ó Deus glorioso, que faz aniversário nesse mês. Pai, é um presente que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor, que nós fazemos o nosso aniversário, Pai. Significa, Deus, que mais um ano o Senhor nos sustentou, ó Deus. Por isso, nessa noite, eu peço a sua bênção sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando, dando direção, Pai Santo. Faz, ó Deus de poder e de glória, que eles entendam a cada dia o teu querer na vida deles. E que eles sejam, Senhor, próximos, Senhor, financeiramente, Senhor, emocionalmente, Deus glorioso, espiritualmente, Pai, que a cada dia, Deus glorioso, eles possam sentir, Senhor, a tua presença, meu Pai. O Davi hoje, Senhor, menininho, um mocinho, depois um homem, e eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor tem para esse filho seu, Senhor, para a tua filha, para a irmã Lucina, Pai. Pai, abençoa cada um em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém? E o parabéns, vamos cantar para eles? Bens para Esta data querida, a felicidade, muitos anos de vida, onde estou ao teu lado, louvo por mim, que a vida lhe seja Com Cristo tudo é muito bom. Deus abençoe, amado. Depois também tem lá, ó, um lanchinho para os irmãos. Em nome de Jesus, Deus abençoe, Davi. Querido Davi, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, irmã Lucina.
Deus abençoe, Irineia, que o Senhor te guarde, te proteja. Muita bênção para você. Amém? Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmão? Vamos levantar nossa mão para nós receber a nossa bênção também. Vamos voltar para os nossos lares, debaixo da proteção do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Agradeço a Deus, agradeço os irmãos, agradeço as redes sociais que nos assistem. Também uma boa noite com Jesus. A paz seja com todos, que o Senhor Jesus nos guarde e nos proteja. Amém? Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Que vocês possam ser levados debaixo da cobertura do Senhor para os nossos lares. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Amém?